Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área para responder uma pergunta que me fazem muito durante a sua preparação para concursos, em especial no que tange a parte de informática. Qual é o melhor caminho? Se eu estou fazendo concurso, eu vou prestar concurso para um cargo de nível médio, será que eu devo somente fazer exercícios de nível médio? Se eu estou me preparando para um concurso e vou prestar para um cargo de nível superior, será que o ideal é eu praticar somente exercícios de nível superior? Tá? Então, para responder essa pergunta, eu resolvi não somente falar, né, trazer uma resposta que talvez alguns de vocês já imaginem qual seja, mas eu resolvi, na verdade, montar slides e trazer exercícios que vão ilustrar o meu ponto de vista. Você vem comigo? Então, de maneira bem clara, o que eu resolvi fazer, né? Porque o intuito natural da pessoa é pensar o seguinte: pô, se eu vou fazer concurso para nível médio, eu vou somente fazer exercícios de nível médio, porque eu vou perder tempo se eu ficar fazendo exercícios de provas de nível superior. Vou fazer exercícios mais difíceis do que aqueles que eu vou encontrar na minha prova. Ou o contrário, né? Se eu vou fazer um concurso para cargo de nível superior, seria uma perda de tempo fazer exercícios de concurso para nível médio, porque essas questões teoricamente seriam mais fáceis. Todas essas sentenças partem da premissa que exercícios de concursos de nível superior são mais difíceis, são mais complexos que exercícios de concursos cobrados para nível médio, tá? E aqui eu estou fechando o meu escopo para informática para concursos, tudo bem? Então, para responder isso e com provas, na verdade, eu resolvi trazer alguns exemplos que aconteceram somente no ano de 2018. Vem comigo. Olha essa questão. O meu foco aqui não vai ser explicar o exercício, tá? Mas eu só quero mostrar para você o grau de complexidade que esse exercício tem. Essa é uma questão, tá, aplicada pela FCC, para o Tribunal Regional de Trabalho de São Paulo, para o cargo de técnico judiciário em 2018. E essa questão, ela pergunta sobre um comando no Linux que é útil para você, que você vai digitar esse comando e depois você vai digitar um comando que você quer conhecer. É um comando do Linux que atende a essa peculiaridade. A resposta desse exercício aqui é o comando man, tá, de manual. Só que esse comando não é um comando trivial. Quando você vai estudar Linux, se eu dissesse que na hora que você vai para a aula de comandos Linux, você não vai estudar esse comando entre os 5 primeiros comandos, ou quiçá entre os 10 primeiros comandos Linux mais importantes que você teria que estudar para fazer uma prova de concurso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esta é uma questão para nível médio, mas que tem um grau de complexidade, um grau de dificuldade que é um pouco acima do comum. Nesta mesma prova, nós tivemos uma questão de Excel, tá, para o mesmo concurso, e a resposta desse exercício envolve a função procv. A função procv, que busca numa matriz um determinado valor e traz a resposta numa outra linha, é uma função importante do Excel sem dúvida, mas não é uma função trivial, né? Se eu tivesse que falar das funções talvez mais fáceis do Excel, procv certamente não está na lista inicial. Então eu estou te mostrando, essas foram as únicas duas questões de uma prova de nível médio, tá, que trouxeram duas questões que não são fáceis. Mas olha que interessante, no no mesmo concurso, para nível superior, e não é só para nível superior, é para analista de TI. Então é a pessoa que é da área de tecnologia da informação, vai fazer questões específicas de TI e na prova também tinha questões de informática básica. Olha só as questões que esses profissionais encontraram na sua prova. Essa é uma questão de Firefox que pergunta sobre a tecla, o comando de atalho Ctrl Shift P. Tá? Esse comando é um comando para utilizar para realizar navegação privativa. Se você já estudou um pouquinho de navegadores web, você já deve ter ouvido sobre a navegação privativa ou anônima. E você vai perceber que essa questão aqui, particularmente, é uma questão bem tranquila para quem estuda navegadores web. E vou mais além. Na mesma prova, uma questão sobre PowerPoint, tá? Sobre PowerPoint, perguntando sobre um formato de arquivo de autoapresentação, que é aquele formato que quando você clica, você automaticamente já abre a apresentação executando a apresentação. Quando você estuda PowerPoint, isso é algo que você estuda meio que no começo da aula. É algo relativamente tranquilo. Está falando aqui do formato PPSX.
que eu estou querendo mostrar aqui para você desde já? Eu não vou parar nesse exemplo. Eu estou mostrando para você que para o mesmo concurso, para o mesmo órgão, cargo de nível médio, de nível superior, a percepção dos alunos que fizeram essa prova é que, para analista de TI, as questões de informática elas estavam mais fáceis do que as questões de informática que foram cobradas para nível médio. Mas eu vou mais além. Eu trago aqui uma questão do CESP de informática que foi aplicado para o Ministério Público do Piauí para os cargos de nível médio. E essa questão, ela está especificamente, tá? Como eu disse, meu foco aqui não é explicar o exercício, mas mostrar o grau de dificuldade dele. Ele traz um comando que é na verdade, o centro do comando aqui é o tal do maior que vai, tá, dado uma listagem de arquivos numa pasta, vai criar o arquivo lista txt e automaticamente inserir o conteúdo do que foi listado no diretório para dentro deste arquivo. Tá? Esse comando maior que não é um comando para iniciante em Linux, não é um comando trivial e caiu para uma prova de nível médio do Ministério Público do Piauí. Há não muitos dias de diferença, trago agora um outro exemplo, a questão que caiu para a Polícia Federal, órgão tradicionalmente no qual o CESP vem com questões dificílimas, para o cargo de escrivão, que exige nível superior, e trouxe a seguinte questão: Windows e Linux são exemplos de sistemas de núcleo monolítico. Tá? Essa é uma questão correta. E quando você estuda Windows e quando você estuda Linux principalmente, tá? Falar que o Linux tem núcleo monolítico é algo que você fala assim meio que no início da aula. Tá? Então essa aqui é uma questão certa, mas é uma questão relativamente tranquila. E aí para escrivão caiu esse tipo de cobrança em Linux, nível superior, Polícia Federal, tradição de provas difíceis e realmente muitas questões difíceis para outros órgãos, para outros cargos. E para um cargo de nível médio você viu aí uma questão pedreira de Linux para o Ministério Público do Piauí. Então, mais um exemplo no qual, para nível superior, questões de informática vindo mais fáceis do que para nível médio. E ainda, tá? Não acabo por aqui. Vou agora na VUNESP. A VUNESP aplicou o concurso para a Polícia Civil de São Paulo, para papiloscopista, no ano de 2018, cargo de nível médio, e ela trouxe uma questão de Windows que não é trivial, tá? Porque, olha só, ela aplica uma pesquisa tipo, né, 2 pontos, documento de texto, uma pesquisa aqui, ó, com a sintaxe que pouquíssimas pessoas conhecem, e pergunta qual vai ser o resultado exibido. E o resultado ainda tem uma pegadinha, porque você pode, como leigo, de repente distraído, ser induzido a marcar como alternativa certa perícia e relatório. A questão é que perícia, esse arquivo aqui, ó, do Word, ele não é um documento de texto, tá? Ele é um documento do Word, ou um documento do Word 97-2003. É assim que o Windows descreve esse arquivo. Então a pesquisa como documento de texto não vai encontrar perícia, vai encontrar relatório e vai encontrar deserto. Porque deserto é um arquivo de log e arquivos de log são descritos como documento de texto. Isso aqui é uma pegadinha pesada para papiloscopista nível médio da Polícia Civil de São Paulo. E ainda, neste mesmo concurso, para outro cargo, eu vou lhe mostrar uma questão falando de atalho para arquivo no Windows. Tá? Atalho para arquivo no Windows. Mostrando uma alternativa bem correta aqui na letra B, dizendo que o atalho pode ser criado em vários locais, como na área de trabalho e na barra de tarefas. Então, uma questão, tá, para investigador nível superior, que definitivamente é mais fácil do que a questão que eu mostrei para você, para papiloscopista, para nível médio. Tá? E por que eu estou trazendo todos esses exemplos para você? Para mostrar, tá, que somente no ano de 2018 eu encontrei, de memória, sem muito esforço, 3 concursos relevantes, nos quais, para cargos de nível superior, nós tivemos questões mais fáceis do que para cargos de nível médio. E essa prova de papiloscopista, tá, a Polícia Civil de São Paulo, ela aplicou concurso para 6 cargos. E a prova de papiloscopista para nível médio, definitivamente,
foi a prova mais difícil e a prova com a nota de corte mais baixa. Por quê? Porque na parte de informática, no todo, eram 20 questões de informática, vieram questões muito mais difíceis, por exemplo, do que para um cargo de agente de telecomunicações específico, para um especialista do ramo, que vieram 30 questões de informática, que no todo foi mais fácil do que para papiloscopista. Onde que eu quero chegar? Quero chegar no seguinte ponto, acho que você já conseguiu costurar para onde vai a minha conclusão, né? Nível de escolaridade não é parâmetro para você escolher as suas questões de estudo. Você pode dizer aí, professor, mas eu encontrei um cargo que eu fui lá e olhei as provas de nível superior e de nível médio e vi que as questões de nível superior de informática estavam mais difíceis. Parabéns, você encontrou um cargo, isso acontece várias vezes, mas eu estou te mostrando que também é comum, tá? É comum você encontrar provas de nível médio que sejam mais difíceis que provas de nível superior. Mas por que essa anomalia, professor? Isso não faz sentido para mim. Mas eu explico. Eu acredito, essa é uma convicção pessoal minha, não estou trazendo provas de nada, mas eu acredito que para uma matéria como informática, tá? Não estou aqui respondendo por todas as matérias, né, de todos os concursos, mas uma matéria como informática, a sensação que eu tenho é que questões elas são colocadas num banco comum. E na hora que a banca vai escolher, ela puxa algumas questões para nível médio, ela puxa algumas para nível superior. E com isso, não raro acontece de você ter questões de nível superior que às vezes são mais fáceis do que questões de nível médio para o mesmo órgão, para a mesma aplicação de concurso. Então, acho que ficou fácil você perceber. Saia da arapuca de quem diz para você, ou então um macete até de realmente de alguém que estuda um pouco mais moda antiga, que diga para você, vai fazer concurso de nível superior, faz só questão de analista, esquece questão de técnico, e você vai estar perdendo, não é que você vai estar perdendo questões mais difíceis, mas você vai estar perdendo a oportunidade de praticar exercícios com conhecimento que também podem ser cobrados para você. E vice-versa, professor, eu sou concurseiro nível médio, nível superior não é para mim, então para que eu vou fazer questão de nível superior? Vai ter questão lá que vai complementar seu aprendizado, que podem ser mais fáceis ou mais difíceis do que você vai encontrar na sua prova. Mas você não pode se dar o direito de se privar de fazer exercícios para aquela banca de sua predileção ou para a banca, né, a qual você vai fazer o concurso, sob pena de ficar para trás em relação à concorrência e deixar a sua aprovação de lado. Tudo bem? Mas eu queria ainda dar um único macete, uma única dica, tá? Uma percepção também de quem já fez vários concursos e que leciona para concursos. Tá? Se por um lado o nível de escolaridade não é parâmetro para você preparar, né, fazer exercício só de nível superior ou de nível médio, por outro lado, uma dica de quem já tem uma percepção um pouco mais de vivência no mundo dos concursos, tá, é que órgão pode ser um parâmetro, né, não no sentido de ser mais fácil, mas alguns órgãos da administração pública, principalmente na federal, eles têm fama de terem provas mais difíceis do que a média do universo dos concursos. Isso sim é uma verdade. Polícia Federal, tá? Costumeiramente você tem questões num grau de dificuldade mais difíceis do que outros concursos ao seu redor, vamos por assim dizer. Tribunal de Contas da União, o tal do TCU, quem já fez concurso para o TCU sabe que às vezes você ali parece que, eu acho que vem em ordem do órgão, né? Banca, pode pegar pesado porque aqui a gente quer fazer uma seleção diferenciada. E aí as questões não só de informática, mas de todas as matérias costumam vir mais difícil que a média. Um outro exemplo é um órgão até no qual eu já trabalhei, o Banco Central. O Banco Central também tem fama de vir em questões assim que, caramba, isso aqui é muito mais difícil que o universo de outras provas daquela mesma banca. Tá? Então é somente uma dica adicional que eu queria passar para você, porque certamente você já deve ter ouvido isso em algum lugar, e se não ouviu, eu falo agora. Existem alguns órgãos que têm a fama de realmente ter uma prova que vem arrepiando. E se você está estudando para alguns desses órgãos, aí sim é que você tem que sair fazendo prova de questão de nível superior, fazer questão de nível médio e todos aqueles outros elementos importantes, como ter um material adequado, ter uma preparação adequada para você conseguir fazer uma excelente prova. Tudo bem? Então eu não poderia deixar de dar esta dica para vocês, já que eu estou falando nesse assunto de níveis de dificuldade. Por fim, e por óbvio, deixo, né,
aqui minhas redes sociais para que você se mantenha em contato comigo na sua preparação para concursos. O meu Instagram, Victor Dalton, vai lá, me manda um direct, me diga se você achou essa dica relevante. E aqui no meu canal do YouTube, que você já se encontra, se você achar que esse vídeo foi relevante para você, esse vídeo contribuiu para você, aproveite para se inscrever no canal, para ativar o sininho, para que você seja notificado quando eu publique outros vídeos relativos à preparação de informática para concursos. E se você, porventura, quiser contribuir com essa discussão, achou que eu toquei em algum ponto errado, que faltou talvez eu complementar alguma coisa, sinta-se à vontade para comentar aqui no vídeo. Eu faço questão de responder a quem comenta nos meus vídeos para contribuir à discussão. Gosto sempre de dizer que eu não sou dono da verdade, eu apenas quero contribuir um pouco com a minha experiência no universo dos concursos públicos, de informática, de tecnologia da informação e de outros ramos, para que você consiga realmente alcançar a sua aprovação. Tudo bem? Então, e se você gostou desse vídeo, claro, deixa aí o seu curtir nesse vídeo, que essa é uma forma de você mostrar para o YouTube e de mostrar para mim também que o conteúdo que eu estou produzindo é relevante na sua preparação para concursos. É isso aí, pessoal. Sou o professor Victor Dalton. Um grande abraço e sigamos estudando. Tchau, tchau.